tudo bem? Antes de começar seu podcast, eu queria te pedir alguns favores. O primeiro é para se inscrever no canal. Deixa o seu like, faz um comentário aqui embaixo para nós e por último, clica lá no sininho na página da Pump. Agora sim, o seu podcast já vai começar. Olá, tudo bem? Como você está? Nós aqui no estúdio estamos muito bem. Hoje a gente vai falar sobre um assunto que não é tão bacana, um assunto que deixou a gente bem preocupado agora nesses 2 últimos anos e que estamos voltando a ter casos. A gente vai falar de Covid. O que fazer? O que não fazer? Como nos cuidar mentalmente, psicologicamente, fisicamente? Este é o Bem Natural e hoje eu estou aqui com minha querida Sandrine. Bom dia. Opa, bom dia. Olá, bom dia, boa noite, boa tarde, Bom dia, tanto boa tarde, faz. boa noite para você que nos assiste. Tudo bem? Bem-vindos a todos para mais um programa. Estou aqui também com Lisete. Tudo bem? Muito prazer, Lisete Capeleto. Um grande prazer estar aqui. Bom dia. Muito obrigada pelo convite. Bem-vinda. Obrigada. E você, Amanda? Tudo bem? Tudo ótimo, mais um dia com vocês aqui vai ser bom. Eu adoro Mais esse um assunto. Eu acho que a gente vai conseguir trazer bastante informações para as pessoas, os ouvintes, e ajudar as pessoas a terem um controle sobre essa doença aí que tem percorrido o mundo e está insistindo, né? Exatamente. E hoje, vindo para cá, eu vim assistindo a um podcast de uma médica daqui da região da Baixada Santista, que é infectologista e cuida dos casos de Covid, é a doutora Elizabeth Consolo. E ela dá várias dicas, várias informações a respeito dessa doença, né? Que a gente às vezes escuta algumas pessoas não tão bem informadas dizerem que só pega Covid quem quer, que só morre de Covid quem não se cuida, o que não são verdades, né? E a doutora Elizabeth falava, né, da importância da gente se proteger, da importância da gente usar máscara, da importância da gente respeitar o outro também em relação ao distanciamento social, enfim. Então, queria começar com você, Amanda, porque você trata Covid, me tratou de Covid, por sinal, né? Passei por ela quase que tranquilamente. Sim, a ozonioterapia tem ajudado os pacientes no tratamento preventivo, né? Primeiramente, a gente tem que pensar em prevenção, porque remediar é muito mais difícil. E quando a gente fala da prevenção, são dos cuidados na imunidade. Quando um vírus ele se instala no nosso organismo, se a gente não tiver anticorpo suficiente para combater, com certeza a gente vai sentir o efeito da doença. Não quer dizer que com a ozonioterapia você não pegue o vírus. Covid. Porém, você vai ter sequelas menores, né? Sensações menores. Por exemplo, já chegou paciente que faz tratamento de autohemoterapia com ozônio, que foi detectado com Covid e ele não teve febre. O máximo que ele sentiu foi uma ardência na garganta. E aí eu pedi para fazer o exame e deu positivo. E a gente conseguiu tratar sem deixar essa doença instalar de forma pesada no organismo, né? E já aconteceram pacientes que foram me procurar com a sequela do Covid e até da vacina. E aí é quando o paciente chega com queimação gástrica, muita tosse, perda do olfato e do paladar, assim, mais de 1 ano. Imagina você viver a sua vida 1 ano sem conseguir sentir o cheiro da comida, o gosto do perfume. Teve uma moça que disse que não sentia o cheiro do cachorro. E a gente depende desses, né, odores para sobreviver. O cheiro é muito característico, né, da família, do marido, do ambiente. Eu, por exemplo, sei como cheira a toalha da minha casa de banho. Então, quer dizer, eu levei a toalha pra praia e falei, nossa, que cheirinho da minha casa. Então, imagina você conviver sem esses prazeres, é muito complicado. Então, hoje a ozonioterapia tem ajudado esses pacientes com essas sequelas, e não só respiratórias, também sequelas motoras. Eu tive um paciente com a lesão da cauda equina, que ele desenvolveu essa compressão, uma doença, né, característica de compressão nervosa, e depois do Covid, ele perdeu o movimento do pé, como se fosse um AVC. Sabe quando o pé desaba e fica arrastando aquela marcha festinante? Então, a sequela do Covid dele foi justamente desenvolver essa dificuldade na marcha. Imagina você perder o movimento por conta de um vírus.
E é bem complicado. E aí, para a gente tratar, a gente vai tratar a região sistêmica, como eu falei, eu vou ter que restabelecer o quadro hemodinâmico do paciente com a ozonioterapia, mas também tratar a parte ortopédica, que é muito complicado na neurologia. A neurologia, para a gente poder recuperar, ela é bem devagarzinho, assim. Você vê que é uma coisa de passinho em passinho e são reflexos que precisam ser trabalhados, movimento, amplitude de movimento e também o emocional. O paciente que pega o Covid, ele tem problemas neurológicos, também psicológicos, porque o difícil é a aceitação que você deixou de ter um movimento, um membro, até mesmo a questão da memória, as pessoas têm falado muito que estão esquecidas, às vezes querem pronunciar uma palavra e não produzem, pessoas jovens, né? Então a gente fica pensando assim, se isso tem acontecido hoje, pessoas entre 30 e 40 anos, imagina daqui para frente como seria. Será que nós chegaremos até os nossos 80, 90 anos com a condição mental íntegra? Não dá para saber. E hoje, convivendo e conversando com as pessoas dentro das unidades, né, de apoio aos pronto-socorros, onde eu tenho contato com os médicos, enfermagem e tal, eles falam que de 10 pacientes, 9 estão infectados. Dão positivo e não sabem que tem Covid. Eles, às vezes, não têm sintoma nenhum. Sim. Isso é muito sério, né? Também muita fibrose cística no pulmão, os pacientes têm tido, derrame pleural e tosse. Tosse por tudo que é motivo e não tem causa. Aí você vai no médico, o médico passa aqueles corticoides da vida, a pessoa começa a ter outros problemas e sintomas, começa a ficar inchado e desenvolve problemas renais por conta de tudo isso, muita droga. Então, nós estamos aí para ajudar, orientar e explicar. Vou falar um pouco mais para frente, né? Porque o assunto é muito amplo, mas eu gosto muito de atender com vídeo com hora marcada, os pacientes paramentados e dentro do meu consultório, tendo ou não tendo Covid, ninguém vive sem máscara. Eu acho que isso é muito importante. O contato nas unidades de saúde, o profissional ele tem que estar habilitado com máscara e proteção, que são as EPIs. Verdade. E é tão importante a gente falar dessa coisa do Covid, né? Porque, na verdade, é o mesmo vírus que foi mutando, né? E aí tem várias unidades, vamos dizer assim, vários batizados já, né? E é uma questão de higiene para a gente se proteger, né? Muitas vezes basta que tenhamos uma higiene melhor, Sim, lavar as mãos, né? usar Lavar as máscara, mãos, não trocar de colocar a roupa, mão na boca, nos nos olhos. olhos, enfim, né? Não é difícil. Não é tão difícil. E aí eu trouxe aqui uma coisa que eu uso bastante para me proteger e para proteger as pessoas que estejam comigo, né? Porque é uma proteção bacana. Então, eu trouxe aqui um óleo essencial, é o On Guard. Esse óleo essencial tem antiviral. Você pode espirrar na máscara. Você pode colocar uma gotinha bem no cantinho aqui da máscara para não ser uma coisa muito forte, né? Porque ele tem cravo. Então, ele pode, para algumas pessoas... Ou você pode fazer uma diluição, como eu fiz aqui, sempre num frasquinho âmbar, de preferência. Aqui tem álcool 70 e umas gotinhas de On Guard. Quando eu cheguei aqui, eu já espirrei no ambiente. E aí fica bacana, fica um cheirinho bom. E ao mesmo tempo nos protege. Além do uso da máscara, além de a gente lavar as mãos constantemente, ou passar essa solução nas mãos também, não tem problema nenhum, porque é álcool e óleo essencial, né? Não vai fazer mal para ninguém, protege todo mundo e ajuda a gente a se resguardar desse vírus que não nos deixou em momento algum e que está voltando por uma questão fundamental, que ainda temos pessoas que não se vacinaram. Então, essas pessoas que não se vacinaram são as que carregam o vírus para lá e para cá. São os hospedeiros. São os hospedeiros, e aí a gente acaba não tendo uma diminuição e a extinção desse vírus. Já seria difícil mesmo, porque a natureza é muito sábia, né? A gente faz mal para a natureza e ela nos devolve de alguma maneira. E esse vírus é isso. Agora, Sandrine.
Então, eu ajudo as pessoas, ou que tiveram Covid, ou que estão tendo Covid, ou depois, na verdade, toda a parte emocional, como você falou, é super importante para a pessoa ficar bem, né? Sim. Então, toda a parte mental e emocional. Então, eu ajudo essas pessoas a aceitar, como você falou, se eu tô com Covid, aceitar e não se velar, ou não fingir que não tem, ou achar que vai morrer de repente. Então, a gente, tendo um estado emocional bom e mental, a gente ajuda a ficar bem mesmo com a doença. A ser mais leve, A né? ficar mais leve, e eu acho que, por exemplo, é a relativizar. É assim, eu falo assim, eu não sei em português pegar altura, é se elevar. Por exemplo, você está no térreo de um prédio, você vê a situação bem próxima, mas se você sobe no 20º andar e você vê a mesma situação de longe, Ver de fora, né? vê de fora, a situação fica mais leve. E assim a gente consegue fazer todo o procedimento, tudo de uma maneira mais leve. Então, isso nos ajuda no dia a dia, e não somente para o Covid, né? Mas realmente pra ter tudo. essa elevação de olhar a situação de maneira diferente, ressignificar, faz toda a diferença. Verdade. E você, Lisete, o que tem a dizer sobre tudo isso? Puxa vida, foram tantas abordagens diferentes, né? Inclusive, esse tratamento com ozonoterapia eu acho bem interessante, já usei óleo de ozônio, acho bem bacana, porque ele tem outras abordagens, né? Eu acho que a questão da Covid, como qualquer outra doença, acho que trouxe à tona a questão do respeito, né? Então, eu acho que o que vocês falaram o fato da gente ter que usar máscara, muitas pessoas tiraram a máscara, né? A gente percebeu como é que as pessoas conduzem a sua vida, como é que as pessoas se comportam em relação aos outros. Acho que perdão, independentemente de da pessoa ter tomado a vacina ou não tomado, acredita ou não acredita, eu acho que o respeito mútuo é fundamental, né? Então, o que a doutora falou, eu acho assim, realmente é o que a pessoa, independentemente se eu tomei a vacina, mas independentemente da pessoa ter tomado ou não, se eu vou frequentar um local, se eu vou num local, enfim, fechado, se eu vou conhecer pessoas, se eu vou falar com pessoas, eu tenho que usar máscara, utilizar o álcool gel. Eu já tenho esse hábito de lavar as mãos, eu já peguei do meu pai, então antes da Covid, antes de tudo, eu já tenho essa mania até de ficar sempre lavando a mão, eu já usava o álcool gel antes desse boom do álcool gel, porque eu acho muito importante, né? Então, acho que essa conscientização, e como a doutora também mencionou, você cuidar da sua imunidade. Independente da Covid ou qualquer outra doença, qualquer outra enfermidade, você estando com o seu organismo mais equilibrado, buscando alternativas holísticas, alternativas, né, da própria medicina. Então, a gente não tem desculpa para não se cuidar, né? E a ozonoterapia, então, fantástico, né? Foi um advento, assim, muito, muito benéfico para a gente, né? Então, é isso. Acho que a questão do respeito, independente de qualquer doença, qualquer enfermidade, e nos prepararmos, né? Porque ainda vai vir, e sabermos que esse cuidado tem que continuar. Vai ser uma coisa permanente, tomar vacina de reforço, tomar esse cuidado de usar o álcool, de usar máscara, estar respeitando o outro, e a gente vai levando a vida, né? E ter hábitos, né? Como no Japão, na China, Sim. quando eles imaginam que Uhum. ficarão resfriados ou com qualquer outra doença, Eles usam máscara direto, eles né? usam a Sim, máscara, já né? usavam antes, né? É cultural. É cultural, verdade. E foi por isso também que tiveram poucos casos, né? Sim. Se a gente for pensar proporcionalmente falando, Uhum. poucos casos nessas regiões aí, justamente porque as pessoas respeitam a si mesmas Com e certeza. as outras. E é muito importante a gente dizer que, independente de Covid, de outras doenças que aparecem Não aí, tão por graves. exemplo, agora no verão, que tem Uhum. as doenças do verão, depois no inverno tem as doenças do inverno, né? Que a gente consegue encará-las de frente e Uhum. sofrer menos quando a gente, além do que vocês falaram, né, de estar com a imunidade bacana, bem cuidada, da gente aceitar, como a Sandrine disse, né, aceitar que, sim, ok, peguei esse vírus ou qualquer outra doença, mas do mesmo jeito que ela veio, ela vai. Uhum. Se eu me cuidar e se eu levar em consideração que eu sou importante e que eu preciso mesmo cuidar de mim, olhar para mim e me dar um tempo, porque muitas vezes a gente também vê as doenças
ficando piores, Sim, com porque certeza. as pessoas não dão prioridade, não olham para aquilo e, não, mas eu preciso trabalhar, não, mas eu preciso isso, não, mas eu preciso aquilo. E aí elas não se cuidam, não respeitam o tempo que o corpo pede, Uhum. porque se o corpo também se deixou adoecer, muitas vezes é porque ele tá te parando, porque senão você não para sozinho, né? A gente acaba emendando um trabalho no outro, um eu tenho que no outro, né? E aí a gente não se permite também descansar, tirar o final de semana, ou viajar por alguns dias, especialmente aqueles profissionais liberais que trabalham por conta, aí vai trabalhando, 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 não tira férias nunca. E aí o corpo nos para, Com certeza. né, Sandrinha? Sim. E antes de ficar doente, a gente precisa cuidar da gente todos os dias. É uma manutenção. Então, se eu me amo, eu vou cuidar dessa máquina, né? E Sim. muitas pessoas que esquecem, onde que está o foco? Onde que ela está colocando a importância? Primeiro, A Covid acho que trouxe né? muito à tona também essa questão do lado familiar, né? Dessa ausência dos pais. Então, a Covid obrigou os pais a ficarem em casa com os filhos, terem mais contato, a observarem mais os filhos. Acabou aproximando as pessoas, mesmo que não pudéssemos estar perto fisicamente, mas a gente ficou até com o medo, né? Trouxe tanta coisa em evidência a Covid, né? E coisas que a gente tem que observar. Né, o fato de você dar atenção para o teu amigo, né, dar mais atenção para sua família, independentemente de ter Covid ou não, né? A mais que vem Então, pro bem, a mais né? que vem para bem. Sim. Então, é poder tirar as coisas boas dentro de toda essa coisa ruim que foi a Covid, mas ter esse despertar mesmo para a vida e da importância de você ter respeito pelas pessoas, tratar as pessoas bem, estar mais próximo das pessoas, porque a gente está aqui hoje, amanhã a gente não sabe, né, gente? E a importância Né? de você valorizar pequenos Com momentos, certeza, né? com certeza. Pequenas Precisou acontecer isso graças. tudo para a gente, como ela falou, dar um chacoalhão e falou, pô, cara, peraí, né? Então, Não, e lembrando que muitas pessoas perderam, né, familiares com certeza, nessa, nossa, isso nessa aí. situação. Eu conheci pessoas que perderam 2, 3 pessoas da mesma família. E aí eu acho que isso tem que servir como exemplo, né? E eu acredito também que o distanciamento social, ele é importante. Você percebeu que você tá gripado, que você tá com vírus, uma certeza. sensação, você tem que pensar, puxa, eu preciso ficar no meu cantinho, Sim, me fica em recuperar, casa, se respeita acho os 14 perfeito. dias. Hoje nós temos a lei que determina que o paciente tem o direito de ficar 14 dias em casa com atestado. Você não vai perder o seu emprego por Sim. conta disso. Você vai Eles têm proteger dado outras 4, pessoas. sabia? Sim, O certo é 14, Mas né? tem dado 4, um Então, absurdo. mas se brigar por isso, eu acho importante, porque assim, através da teoria, né, dos estudos, são 14 dias para o vírus poder sair do organismo, Sim. para você não contaminar outra pessoa. E aí, se a gente prioriza somente o nosso trabalho e esquece da saúde, a gente pensa, nós nos livramos, tivemos os sintomas, recuperamos, mas às vezes um idoso, uma pessoa cardiopata, né, uma pessoa... Comorbidades, Isso, né? pega um vírus desse, ele não vai resistir. Então a gente tem que pensar sempre no próximo. Eu estou bem, então vou ficar quietinha no meu canto. E de repente, são 4 dias. Tá bom, você volta no médico e fala: olha, doutor, eu ainda não me sinto tão bem. Eu queria ficar mais tempo para que eu não venha contaminar os meus colegas. E assim a coisa vai gerando. A gente tem que brigar por isso. Não adianta. Eu acho, desculpa até ter explotado, importante também a responsabilidade, porque eu sei de muitas empresas, muitos chefes que desconfiam porque infelizmente muitas pessoas se utilizam dessa questão, estou com Covid e vou ficar em casa, para não ir trabalhar, né? Sim. Então é a responsabilidade, minha gente, pelo amor de Deus, né? Então a pessoa tem que ter essa consciência de realmente só ficar em casa, só pedir o atestado, só ficar 4 ou 14 dias, se realmente estiver com o vírus, né? Porque não é só a questão de estar usando a desculpa de estar com Covid, é de ter esse respeito pelas pessoas, porque teve até uma empresa lá do Guarujá, se não me engano, que o rapaz falou que não, era um dono de uma padaria, falou assim, não adianta vir aqui dizer que está com Covid, que eu não vou dar dispensa para ninguém. Então, Mas ele tá infringindo a lei. mas Porque se então, você mas tem um porque atestado, infelizmente tem um teste exatamente, positivo, ele tem que exatamente. respeitar. Mas é que tá, as pessoas têm que ser responsáveis Até também porque- de ir atrás, fazer os exames, realmente não utilizar essa desculpa da doença para, né? Então,
tudo envolve o respeito, né? Que eu falei antes. Eu acho que os Respeito pelas. empresários, eles têm que pensar em liberar essa pessoa com atestado médico. Sim, com Por certeza, falar com do certeza. Covid. Não, exatamente. O atestado É. médico está comprovado, Sim, entendeu? tem que fazer a pessoa fez todo o trâmite, teste. fazer o teste, levar a comprovação, aí Com não tem como, mas certeza. infelizmente algumas, né? Quando eu peguei Covid, eu fiz o teste da farmácia, Uhum, deu positivo. Aí o que eu fiz? Fui até a UPA isso. e aí refiz o teste, né? E peguei o atestado. E é Uhum, isso. com certeza. Né? Porque podia ser um falso. Se bem que a doutora Elizabeth, ela inclusive explica, né? Uhum, Se o seu teste der positivo, é positivo, fim de certo. conversa. Se o seu teste der negativo, haja como se tivesse dado positivo. Porque às Pra vezes fazer dá dá novamente, um né? falso negativo, né? Uhum, E você pode estar com o vírus, só não saber disso, porque às vezes demora um pouquinho Um período, né? mais para ele se manifestar, uhum. né? Depende de quando você pegou, se você fez o teste no dia certo. Sim, Enfim, às vezes o sintoma é só de uma gripe, o meu foi um sintoma só de gripe. Mas por que que desconfiamos? Porque eu e meu marido ficamos gripados. uhum. Ele ficou gripado e eu fiquei gripada 2 dias depois. Que estranho, né? Aí a gente começou a a gente, por desconfiar. precaução, né? E aí fomos fazer o Precaução. teste. E aí estávamos os dois com Covid. Uhum. Passamos bem pelo Covid, porque nos cuidamos, enfim. Mas a gente podia ter, se não tivesse percebido, se não tivesse se cuidado, podia ter transmitido para alguém Com certeza. também, né? Sim. E aí as consequências, sabe lá Deus quais E como seriam. a doutora falou, algumas pessoas com mais fragilidade, não idosos, suporta. poderiam ter sequelas certeza. piores, né? Bom, minha gente, acabou. Acabou. Bora usar máscara agora. Com Vou certeza. ligar pra ela agora. Então a gente se despede aqui, né? Convidando você a nos mandar perguntas, sugestões, compartilhar esse programa com quem você acha que pode se beneficiar. E a gente vai estar aqui toda terça e toda quinta para responder todas as suas dúvidas e aceitamos todas as suas sugestões também. Fique à vontade em colocar aí no chat, que a gente sempre dá uma olhadinha. Se inscreva no canal e compartilhe isso daqui com as pessoas que você acha que podem se beneficiar. Então, bora lá. Muito Bora. obrigada. Até a próxima. Até a próxima. Até a próxima, minha gente.